Bom, hoje eu queria falar um pouquinho sobre os traços do autismo que eu apresentava na infância. Especificamente falando dos traços que são mais comuns e são mais fáceis de identificar. Dá pra olhar assim e identificar aquele ato, aquele gesto, aquele comportamento. Porque por mais que o autismo não tenha uma pessoa com cara de autista, né, não existe essa questão, ainda é possível identificar alguns comportamentos que podem refletir traços do autismo. Então, hoje eu vou focar mais ou menos na minha infância e como eu agia e o que poderia ser que hoje eu consigo olhar pra trás e ver assim, aquilo ali era um traço claro de autismo, né? Porque como eu fui diagnosticado como adulto, eu ainda era autista quando criança, né? Eu sempre fui. Então, eu apresentei alguns traços quando criança. Então, hoje eu vou tentar discutir um pouquinho quais são eles e como você pode identificar esses traços por aí, né? É que é interessante sempre ter uma noção para conseguir entender melhor as pessoas dentro do espectro. O primeiro traço que eu acho que era o mais claro era que aquela certa ingenuidade, eu não entendia muito bem metáforas, segundas intenções, entrelinhas e coisas do gênero. Eu não conseguia entender eu era muito literal, basicamente. Eu não entendia ali as nuances de uma conversa. Porém, isso foi meio difícil de identificar quando eu era criança pelos outros, porque a estratégia que eu tinha pra lidar com essas questões que eu não entendia era simplesmente aceitar aquilo lá e vida que segue. Tinha várias expressões que eram muito utilizadas que eu não entendia, que eu simplesmente ignorava. E em vários autistas esse traço acaba gerando conflitos, porque eu ignorava, mas tinha muitas pessoas que não ignoram isso e insistem em tentar entender aquela questão e geram às vezes alguns problemas. Eu escutei muito, eu já falei disso em alguns momentos, mas eu escutei muito que tu me entendeu, porque eu perguntava muitas vezes o que significava o que tinha sido dito, fui chamado muitas vezes de cínico em alguns pontos, porque eu não entendi a questão, tentei perguntar e o padrão é entender, e como eu não entendi, pras pessoas ali eu tava me fingindo, e aí por esse tipo de atitude eu acabei entendendo que beleza, eu não devo perguntar, então acabou gerando que eu simplesmente deixava e ficava sem entender, e esse traço de ser super literal é muito comum e muito padrão. A grande maioria dos autistas tem essa questão dessa ingenuidade, essa dificuldade de entender essas entrelinhas, né? E quando eu era criança eu apresentava isso, porém acabou meio que sendo mascarado. E como eu aprendi a lidar muito bem com interações sociais muito cedo, muito rápido, eu acabei mascarando muito bem isso, né? Outro traço que eu apresentava, que também é muito comum dentro do autismo, é movimentos repetitivos. Que basicamente eu ficava fazendo a mesma coisa há muito tempo, por muitas horas a fio, né? Uma das brincadeiras que eu mais gostava de fazer quando criança era montar e desmontar algum brinquedo. E isso é uma brincadeira, né? Basicamente eu gostava de abrir, olhar, fechar, abrir, fechar, abrir e fechar. E assim, por exemplo, pegar um boneco, um personagem, um Power Ranger, aí pegar alguma coisa pra abrir os parafusos e parafusar, desparafusar e ficar fazendo isso, o que gerava que eu acabava quebrando meus brinquedos, então eu era conhecido por sempre ter brinquedo quebrado, mas é basicamente porque eu gostava de abrir e fechar, e isso é uma parada que eu sigo até hoje. Se eu não me cuidar, eu tô abrindo as coisas e fico fazendo isso por muito tempo, identificando mecanismos e ficar fazendo esses movimentos repetitivos por muito tempo. Esses movimentos repetitivos, eles são muito além disso, na realidade. Porque pode cair em certas obsessões. Falando obsessões meio que parece pesado, mas é coisas que tu faz assim sem muita lógica, às vezes, que acaba se repetindo e sendo um ritual obrigatório. E como rotina é também um dos traços padrões do autismo que eu apresentava, esses atos obsessivos de sempre fazer a mesma coisa do mesmo jeito caem nesses movimentos repetitivos. E tem muita coisa ainda pra falar sobre movimentos repetitivos, eu pretendo fazer um vídeo à parte só disso, mas já levando pra outro traço que eu apresentava, essa questão de brincar abrindo e fechando coisas e tudo mais, eu brincava muito sozinho, né? Eu tinha atitudes que, de certa forma, pode ser identificar como antissociais, porque eu brincava muito sozinho, eu fazia as coisas pra mim, eu tinha uma independência muito grande desde muito cedo. Se eu queria alguma coisa, eu ia lá e fazia aquela coisa.
hoje em dia eu enxergo até com talvez um certo egoísmo, só que de uma forma de não perceber que os outros existem. Por exemplo, um conflito básico, um exemplo simples, num almoço de domingo com toda a família. Eu tô com sede, eu vou me levantar, vou pegar um copo, me servir uma coca. Sempre acontecer alguma coisa, tu já serviu, tem que servir os outros, não tá pensando em só ti, coisa do gênero. Tá sendo egoísta, coisa do gênero. Mas não, é porque eu não me dei conta que as outras pessoas ali, né, também seriam... Cai nos dois pontos, no movimento de eu não me perceber e entender muito bem, lembrar das outras pessoas, e o movimento de não entender as entrelinhas e ser mais literal e não perceber essas nuances sociais. Por exemplo, eu não percebia que se eu pegasse o copo eu tinha que pegar pra todo mundo. E isso é uma parada que eu não percebia, e eu também nem ia parar pra pensar nisso porque eu não me dava conta dos outros ao redor. Então fazer as coisas sozinho, né, ter essas atitudes sempre fazendo tudo sozinho é um traço bem característico que eu apresentei muito desde muito cedo. Talvez agora seja o principal, assim, o mais fácil de identificar. Comportamentos antissociais, assim, que são, muitas vezes, visto como, não, conforme ele vai crescendo, ele vai interagindo, coisa do gênero, só que não é bem assim, né? E conforme eu fui crescendo, eu só fui aprendendo a interagir com os outros, mas eu sempre mantive, né, essa questão de fazer as coisas sozinho. Essas características que eu tô falando aí são basicamente as mais fáceis de observar de fora. Sem uma convivência, né, e uma análise comportamental de fato, é impossível identificar os traços do autismo de fato, dependendo do grau, né, da pessoa. Como eu tenho um grau de suporte 1, né, eu não necessito de tanto suporte, acabava se mesclando isso nas minhas atitudes, na minha personalidade e mascarando muito facilmente. Então é meio difícil de identificar. Mas é sempre interessante estar aberto a identificar essas questões nas pessoas ao redor. E caso você tenha um filho, se tem pessoas, se você é dentro do espectro e tá tentando se identificar, se você não sabe se você é sempre interessante identificar essas atitudes e comportamentos. E é muito bom, muito importante identificar se isso é constante, se isso é desde o nascimento, se isso é desde sempre. Porque às vezes a gente acaba aprendendo comportamentos e apresentando comportamentos que justificam algumas atitudes e até alguns traumas ou coisas do gênero que pode nos trazer alguns traços que podem se comparar ao autismo em algum ponto, como por exemplo um transtorno de déficit de atenção e outras coisas aí no meio que podem se parecer com traços do autismo, né? O grande lance é que os traços do autismo eles são apresentados desde sempre e são contínuos durante a vida, tu não perde eles, tu aprende a lidar com eles e tem estratégias pra agir dentro da sociedade, mas tu não perde eles nunca, tu sabe, basicamente é observável com uma análise comportamental esses traços, né? Então, mas basicamente seria essa questão, né? Esses traços mais gritantes, assim, que são mais fáceis de identificar. Óbvio que eu tô falando aqui para pessoas dentro do grau de um suporte mais leve, que antigamente falava essa questão de ser leve, que não tem nada de leve, assim, né? Ele só identifica que você tem uma necessidade de um suporte não tão grande quanto algumas outras pessoas dentro do espectro, né? O grau de suporte número 1 vai identificar que você tem alguns problemas de comunicação, ou sociabilidade, ou de identificar alguns padrões, alguma coisa de fala, assim, mas ainda são coisas que podem gerar problemas e conflitos na sociedade. Então tem que... Esse ponto de pensar de o autismo leve sendo só... é leve, é tranquilo, tanto faz, também não é bem assim, não tem nada a ver com isso. Tem que ter um suporte. Todo mundo merece essa questão e tem esse direito, né? Então, é sempre interessante tomar cuidado com o capacitismo, né? Então, vamos tentar não cair nessa questão. E esses traços que eu falei, né? Essa ser mais literal, não entender as nuances sociais, movimentos repetitivos e atitudes antissociais são os mais claros pra mim
quando eu era criança. Porém, os outros traços, eles não são tão fáceis de observar comportamentalmente de fora, assim. Uma pessoa que não tem um convívio o tempo inteiro. Então eu não vou entrar hoje nesses traços mais complexos, como a necessidade da rotina e como as obsessões, como eu citei, e outras coisas que no momento não valem a pena, né? Porque a questão que eu quero fazer com esse vídeo é falar sobre traços que são claros e fáceis de identificar de fora, que eu apresentava quando criança, né? Então, mas seria basicamente isso. Eu pretendo fazer um vídeo específico para cada traço desses. Então, mas por hoje é isso. Eu queria fazer um negócio mais amplo. E eu tô também agora falando algumas coisinhas do canal, né? Eu tô tentando melhorar aqui a qualidade, então eu tô ficando uns dias fora pra tentar identificar, melhorar roteiros e coisas do gênero, melhorar a iluminação, tentar aprender um pouquinho mais como faz os vídeos em si. Então pode acabar que a frequência de vídeos hoje em dia tá meio complicada. Mas eu acho que agora, conforme eu vou voltando nessa rotina e eu já aprendi várias coisas, eu vou aplicando, a rotina de vídeos vai melhorando. E é isso, se gostou do vídeo, por favor, se inscreve, deixa um like, comenta aí, por favor, comenta qualquer coisa, que realmente ajuda muito na divulgação do vídeo. E é bom a gente sempre conversar, né, entrar em contato, eu tô sempre lendo todos os comentários. Se eu não responder alguma coisa, ou... pode ter certeza que eu li, eu só não tive tempo ou acabei esquecendo, mas eu leio todos os comentários em todas as redes sociais, seja no Facebook, no Instagram, até no YouTube. Então, é isso aí. Mas por hoje é isso, o meu nome é Otávio, tchau, tchau e até a próxima.